Olá, seja bem-vindo ao Religare. Hoje nós vamos apresentar o último programa da série Mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. O filósofo Márcio Paiva, diretor do Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas, é o nosso convidado e vai conversar conosco sobre a história desse mestrado em Ciências da Religião e também sobre a pesquisa que ele vai desenvolver no programa. O mestrado em Ciências da Religião teve suas inscrições abertas desde outubro até o dia 14 de novembro. O processo de seleção será no final do mês e, em março, as aulas terão início no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Flávio. Que bom que você veio, Religare de casa nova, cenário novo, está inaugurando aí uma nova etapa. E, de fato, está bem mais leve, mais interessante, mais suave. Ah, que bom, Márcio. Márcio, qual que é a história, né, do mestrado em Ciência da Religião? Como que você avalia, né, esse percurso, né, quase 3 anos, né, de trabalho nessa proposta? Não? Eu penso que toda universidade que se preza, ela tem que desenvolver pesquisas nas várias áreas. E, sobretudo, em se tratando de uma pontifícia universidade católica, uma das áreas, vamos dizer, é a sua própria identidade. O problema da religião, o problema da ética e o problema do humanismo. Portanto, eu penso que nos últimos 3 anos houve um incremento dos trabalhos em torno do mestrado em Ciências da Religião. Mas a ideia em si mesma, ela já nasceu, eu acredito, com a própria Universidade Católica. E é verdade que a universidade oferece disciplinas de cultura religiosa e filosofia em todos os seus cursos de graduação, presenciais ou não. Portanto, esse mestrado tem uma longa história. O grupo que hoje está configurando o corpo docente sabe muito bem que a construção de um programa de pós-graduação, ela se dá num arco de 8, 10 anos. Não é começar um grupo aí de professores competentes, titulados, vamos criar tal mestrado. Mesmo porque o que caracteriza uma pós-graduação stricto sensu, a meu ver, é o desenvolvimento de pesquisa em profundidade, contribuindo para dar soluções criativas a questões do mundo contemporâneo. Então eu vejo com muito bons olhos o mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Acho que vamos atingir um público muito variado, um público que vem da filosofia, das ciências humanas, das ciências exatas, e o nosso lato sensu já demonstra isso, quando deparamos lá com contadores, médicos, psicólogos. Portanto, vamos dizer, Ciências da Religião é um mestrado, a meu ver, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. O trans próprio da religião. Ô Márcio, você também é professor no mestrado em Direito. Como que é o cenário assim, mais amplo da pós-graduação na universidade? Olha, a pós-graduação na PUC Minas, na década de 90, cresceu muito. E nos últimos anos também. Dentro da universidade hoje nós temos o programa de pós-graduação em Letras e o programa de pós-graduação em Direito com nota 5 na CAPES. Outros com nota 4, outros com avaliação 3, mas acredito que a tendência da PUC no cenário contemporâneo hoje no Brasil é de crescer sempre mais na pós-graduação. Aquilo que nós chamávamos de crescimento da graduação, de 2004 para cá, creio que não há mais esse mercado. A demanda, vamos dizer, já se fixou. Portanto, quem pensar em investir em educação, em criar uma faculdade, é uma empresa fadada ao fracasso hoje. Neste cenário, né, a PUC também discute sobre esse crescimento. Né? A opção pós-graduação pode ser o diferencial? É nesse sentido que você... É isso que eu quero dizer, ou seja, a consolidação das várias áreas da graduação só se dará a partir do desenvolvimento de programas de pós-graduação, seja no lato sensu, mas sobretudo no stricto sensu.
Porque, vamos dizer, o que sustenta uma universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. E se faltar a pesquisa desenvolvida dentro da própria instituição, determinadas áreas, vamos dizer, podem se manter apenas na graduação ou até desaparecerem. Ao passo que, quando há o estricto sensu, vamos dizer, o fluxo é muito grande, sabe? O envolvimento, é toda uma identidade que se cria dentro da universidade. E aprimora o curso da graduação? A própria graduação, oxigena a graduação, né? Sim. Agora, isso, sem dúvida, demanda uma política diferenciada, não? Porque o investimento na pós-graduação é mais, ou pelo menos se diz, ser mais oneroso. Seguramente a pós-graduação no Brasil é ainda algo de elite, eu diria. Porque você manter um grupo de professores de 30 e 40 horas, com dedicação ali ao programa e com um vínculo, uma ou duas turmas na graduação, isso é muito pesado. Mesmo porque serão todos professores doutores, com os adicionais de tempo de serviço, adicionais de titulação e etc. Então, é oneroso, é pesado. As federais não passam por isso, naturalmente, né? Mas dentro de uma universidade particular, isso é pesado. Por isso, agora, uma coisa puxa a outra. Por quê? Quando a universidade desenvolve pesquisas, ela desenvolve não é para si, é para a sociedade, é para a visão do mundo, é para a construção do humano. Portanto, as parcerias que se podem construir são muito grandes. Sim, claro. Você, no início da nossa conversa, falou da importância do mestrado em função da identidade própria da universidade. Mas o que um programa de pós-graduação em Ciências da Religião pode oferecer à sociedade? Olha, hoje eu diria assim, o problema da religião no mundo contemporâneo é muito instigante, porque nós vemos religiões para todos os gostos. De um lado, vamos dizer assim, há uma suposta democratização e globalização também da religião, né? Nesse sentido, esse programa de pós-graduação, a meu ver, ele vai ajudar a pensar e a repensar o papel da religião no mundo contemporâneo. A meu ver, o ser humano é naturalmente religioso. Não é religioso no sentido de que esteja vinculado a esta ou àquela instituição, mas no sentido de que é próprio do ser humano que vive no tempo transcender o espaço e o tempo, viver sempre da busca do simbólico. Talvez não é para projetar a vida no além. Para lá não, mas é para, vamos dizer assim, transfigurar o aqui. É descobrir um sentido maior aqui hoje, que a dureza de um existir finito no espaço e no tempo não nos dá, e os desafios de uma cultura também colocam para nós. Então, um programa como esse vai ajudar a repensar o lugar da religião. Porque se eu disser para você assim, Flávio, olha, as principais decisões que movem a humanidade não passam pela religião. E por que as pessoas buscam as religiões? E por que há templos magníficos, lotados, pessoas cantando e louvando Jesus, e outras várias formas de religiões, inclusive a divulgação também de religiões orientais hoje no nosso meio? Significa que é próprio do ser humano. E se a ciência tem as suas razões, a religião também. Significa que esse programa ele vai desenvolver pesquisas em chave da psicologia, da sociologia, da filosofia, eu diria da linguística e da literatura, no sentido de que a religião é uma componente da existência humana. E acredito que muitas pesquisas já estão surgindo, os projetos do corpo docente, não só no sentido de que estão surgindo, mas vão trazer novidades para o cenário contemporâneo. Por exemplo, a grande ideia do grupo de professores é em torno, vamos dizer, do nosso planeta, religião e ecologia. Por quê? A religião também procura desenvolver uma morada para as pessoas, esse sentir bem de que eu falava anteriormente, o transfigurar o aqui. O que é isso, senão a busca, vamos dizer, da nossa morada,
da nossa casa, a defesa do planeta Terra. Então, nesse sentido, eu acredito que dentro de 3 anos, muitas publicações desse corpo docente estarão vindo à luz. Que bom. Márcio, nesse processo, né, qual que é a expectativa em relação ao alunado? Você já disse que o programa pode receber estudantes de várias áreas, né? Mas o que se espera, né, do corpo discente, né, do mestrado em Ciência da Religião? Olha, Flávio, eu digo assim, o mestrado hoje é feito num tempo muito curto, 24 meses. Portanto, vamos dizer, o alunado, os candidatos, eles têm que estar dispostos a despender tempo e também dispostos à pesquisa. É isso que nós esperamos. Porque se ele estiver desenvolvendo a jornada de 6, 8 horas de trabalho e fazer um mestrado, é muito difícil, é impensável até, eu diria. Então, dar esse tempo, 24 meses e a disposição para pesquisa. Nós estamos conversando com o filósofo Márcio Paiva, professor no mestrado em Ciência da Religião e também no programa de mestrado no curso de Direito da PUC Minas. Nós voltamos daqui a pouco. Religare volta já. Estamos de volta com Religare, o último programa da série especial Mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Hoje nós recebemos o filósofo Márcio Paiva, que é professor no programa. Márcio, neste segundo bloco, vamos conversar especificamente sobre a sua pesquisa, a disciplina que você vai oferecer, as orientações, né, que você pretende acompanhar no programa. Com que disciplina você vai trabalhar no mestrado em Ciência da Religião? Bom, disciplina ampla, intitulada Ética e Religião. Mas aí dentro cabe muita coisa, né? Muita coisa. A partir da sua pesquisa, então, o que você pretende trabalhar aí? Correto. Naturalmente, o que me interessa mais é o problema da fundamentação ética, né? A que eu chamo de fundamentação ética? São os critérios racionais, num dado momento histórico, que informam todo um edifício, vamos dizer, da ética. E por que a conjugação ética e religião? Porque, tradicionalmente, ou de uma forma clássica, toda religião tem um tripé que a sustenta, que é a doutrina, a liturgia e a moral. Além do mais, toda religião ela é densa de saberes éticos. Ora, o que eu procuro nessa disciplina, o que eu procuro na minha pesquisa? Naturalmente, eu analiso alguns modelos clássicos da fundamentação ética, porque alguns modelos clássicos para fazer aquele recorte em que eu venho trabalhando, vou dizer, nos últimos 8, 10 anos, que é uma racionalidade eminentemente aberta. Tá, quando eu digo assim, o que é racionalidade aberta? Significa que eu não estou aderindo a nenhum paradigma, não estou levantando nenhuma bandeirinha, mas o que está normalmente, Flávio, por detrás da teoria e da prática é sempre a abertura racional do humano. Ora, é possível pensar a ética e a religião num modelo de racionalidade aberta? É possível fundamentar a ética com os saberes morais, com os dizeres, os aforismos, com o horizonte desta ou daquela religião? É esse o desafio. E nesse percurso, que autores você tem discutido? Certo. Há 2 autores contemporâneos especificamente. Um deles eu já trabalho há uns 8, 10 anos, que é Emmanuel Levinas, né, o filósofo da alteridade. E o outro eu estou começando agora num projeto de pesquisa, que é Jürgen Habermas. É um pensador contemporâneo, muito interessante por vários aspectos, não só, vamos dizer, na ética, no direito, mas também na religião.
Então, no momento, meu interesse é desenvolver essa pesquisa entre o naturalismo e a religião, segundo as reflexões e os escritos de Habermas. Nesse momento... Nesse momento atual. Sim. Agora, trabalho alguns outros autores, tenho produção em outros autores, modelos clássicos, né? Aristóteles, Kant, minha área específica, que é Martin Heidegger. Mas, no mestrado em Ciências da Religião, eu estarei trabalhando Emmanuel Levinas e Habermas, não mais. As suas orientações, elas vão seguir essa pesquisa? Você pretende acolher orientações estritamente relacionadas com essa temática ou é possível ceder a outros autores, outros recortes no campo ética e religião? Às vezes eu digo assim, Flávio, olha, há autores do pensamento ocidental que eu conheço muito bem. Há autores que eu conheço e há autores de quem eu tenho notícia. Então, naturalmente, de preferência, projetos de pesquisa em torno desses autores, correto? Pode ser que o candidato apresente um outro projeto e eu tenha, vamos dizer assim, um caminho histórico de leitura, pesquisa, conferência, algum artigo, algum trabalho desenvolvido sobre esses autores, aí a gente vai pensar. Mas, de preferência, em torno desses dois autores contemporâneos, Emmanuel Levinas e Jürgen Habermas. O que é que Levinas ajudaria a pensar, né, do ponto de vista da discussão ética e religião com o tema da alteridade? Olha, Levinas é um autor fascinante, mas ao mesmo tempo muito difícil. Por quê? Enquanto os filósofos querem pensar e repensar de modo grego, Levinas tem o viés, vamos dizer assim, não grego. Ele tem o viés judaico. A rigor de termos, Flávio, quando nós falamos em alteridade, na tradição logocêntrica do Ocidente, olha, eu não vejo espaço para alteridade. Eu não vejo espaço, vamos dizer assim, verdadeiramente falando, nem em Aristóteles, nem em Kant, nem em Hegel, correto? Hoje falamos sociedade inclusiva, parece alteridade, mas há uma lógica aí que é incluir o outro no mundo de cá, no meu mundo. Agora, já Levinas e com seus contemporâneos, Martin Buber, Franz Rosenzweig, vamos dizer, são autores que pensam a alteridade a partir do outro. E aí é um pensar que não engloba o outro dentro do sujeito pensante. É um pensar que não reduz o outro aos nossos parâmetros éticos. É um pensar, vamos dizer assim, a partir da alteridade. Isso é fascinante. É fascinante no mundo contemporâneo, sobretudo no mundo, vamos dizer assim, de uma cultura plural, né? Agora, por isso eu falava antes daquilo que eu venho tentando epistemologicamente formalizar, já em vários escritos assinei, em várias conferências, que é uma racionalidade aberta. Não é no sentido de que eu tenha que legitimar toda diferença. Toda diferença basta por si só. Mas não se trata de colocar a diferença no lugar do igual. Não se trata de colocar o outro no lugar do eu. Não é isso. Porque a ética da alteridade em Levinas, há um dado momento que esse viés, vamos dizer, não logocêntrico, ele cruza com a tradição grega, que eu diria é o momento, por exemplo, da justiça. Levinas chega a dizer, por exemplo, olha, é a hora dos estados, dura lex sed lex, é a hora de comparar os incomparáveis, é a hora do julgamento. Então, significa que, mesmo no viés de uma ética do infinito, uma ética da alteridade, há um dado momento que, no mundo vivido, isso cruza, vamos dizer assim, com a tradição ocidental, que é a legitimação do Estado. Não vamos dizer, o Estado que vai realizar a justiça. Não, é a justiça que exige, vamos dizer assim, a presença do Estado. É diferente. Como é que você concilia, né? Você disse que começa uma pesquisa nova agora, né? O que é que Habermas vai contribuir nessa discussão? Ou são temas distintos? Há alguma possibilidade de interlocução entre esses dois autores, na sua visão? Na verdade, eu não estou pretendendo a interlocução entre os dois autores. Eu estou entrando no horizonte do pensamento de Habermas, né? E o que me chamou a atenção em Habermas não foram, vamos dizer assim, os comentários que eu vi ou que eu li, mas o contato
com o próprio Habermas, no sentido de que todos nós agimos discursivamente. E isso, vamos dizer assim, já demonstra que a racionalidade humana ela é comunicativa. Então, se eu venho pensando já há alguns anos uma tentativa de racionalidade aberta, eu tenho encontrado em Habermas, no viés da comunicação, essa possibilidade. Correto? Então, é isso que me chamou a atenção. Sim. No âmbito assim, do debate ético contemporâneo, o cristianismo pode aparecer como um sinalizador de princípios éticos. Mas nesse viés aí, seguindo essa orientação de Levinas, essa orientação ética cristã, por algum momento, se não por grande parte de sua tradição, não absorveu mais o logos grego que o logos judaico? Eu não gostaria de falar sobre isso numa entrevista, porque posso ser mal entendido, mal interpretado. Mas, seguramente, quando a tradição cristã encontra a tradição grega, há perdas enormes. Por quê? A tradição cristã ela é histórica, ela é uma tradição que respeita o chão da vida, que acolhe, que promove. A tradição grega não. É uma tradição abstrata, conceitual e que reduz. É uma tradição, eu diria, instrumental. Vou dar um exemplo. Enquanto na tradição judaico-cristã nós temos lá o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o que falou pelos profetas e, ultimamente, através do seu filho. É uma vivência no chão da vida. O Logos grego transforma esse Deus de uma experiência vivida em conceito. É muito diferente. Então, houve muitas perdas. Ora, quando nós falamos na tradição cristã, vai depender do momento histórico, vai depender se eu me refiro à tradição cristã a partir de um texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das comunidades primitivas, então depende um pouco. Numa entrevista não dá para a gente debater sobre isso, a não ser só sobre isso. Sim. Vamos marcar um outro momento. Vamos. Agradeço a sua participação aqui conosco. O Religare vai terminando, nós voltamos na próxima semana com uma entrevista sobre psicologia e religião com a professora Olga Sodré. Até lá, então, um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.